Esta é uma sinopse de um audiolivro em inglês da Dra. Clarissa Pinkola Estes How to Love a Woman, Como Amar uma Mulher. O livro em geral, muito interessante, mas achei este capítulo particularmente relevante e pode ser útil para muitas pessoas. Eu mesmo traduzi e não é uma tradução literal e nem particularmente literária, embora esteja bem próxima do texto original. Portanto, o capítulo trata das qualidades das pessoas que são capazes de criar relacionamentos duradouros. É apenas 12 dessas qualidades, mas elas não têm hierarquia e cada uma delas é igualmente importante. 1. Escolha uma pessoa como se você fosse cego. Feche os olhos e sinta o que você pensa sobre essa pessoa. Sobre sua bondade, fidelidade, perspicácia, lealdade, sua capacidade de cuidar de você e de cuidar de si mesmo como um ser independente. Embora a nossa cultura influencie muitas coisas e o que vemos com o nosso olhar externo seja muito importante, o que vemos e percebemos com o nosso olhar interno quando nossos olhos estão fechados é muito mais importante. 2. Há uma grande diferença entre alguém que é capaz de ser um parceiro em um relacionamento de longo prazo e alguém que só é capaz de ser um parceiro por um curto período. E essa marca registrada é a capacidade de aprender. Há um ditado espanhol que diz que aquele que não consegue aprender é o mais intolerante. Aqueles que não são capazes de aprender uma nova maneira de ver as coisas, que não são capazes de ver o que é familiar sob uma nova luz, que não são curiosos sobre o mundo e como ele funciona, como as pessoas funcionam, muitas vezes se fecham e dizem não, só pode ser desta ou daquela maneira. Para um relacionamento de longo prazo, é melhor escolher alguém que seja capaz de ser aberto. Nem sempre aberta, é claro, mas alguém que possa se abrir e fechar novamente, aprendendo e se desenvolvendo gradualmente. 3. Escolha alguém que queira ser como você, forte e sensível, terno. As qualidades que às vezes caracterizam as mulheres são a força e a fragilidade. A força que uma árvore possui, ela pode ser atingida por um vento forte, mas devido à sua flexibilidade, ela se moverá com o vento. Se não se dobrar, ela se quebrará. A sensibilidade refere-se à capacidade de estar vivo e perceber o que está acontecendo ao seu redor. Algumas pessoas precisam de um pouco de ajuda com isso, mas, na maioria das vezes, na mente ou até mesmo em algum lugar profundo, as pessoas já são assim, despertas e vivas, apenas têm dificuldade de expressar isso. E é por isso que o ponto 2 é tão importante novamente, a capacidade de aprender. Você pode ter um grande potencial para ser gentil, amoroso, fiel e, em geral, ser o melhor amante já conhecido pela humanidade, mas, se não aprender e desenvolver esse potencial, nada acontecerá. 4. Escolha alguém que demonstre estar magoado se você o magoar. E vice-versa. Escolha alguém que, depois de magoá-lo, também veja a sua dor e se arrependa. Isso é muito importante. Há muitas maneiras pelas quais as pessoas expressam sua dor. Algumas pessoas se fecham em si mesmas ao menor problema. Especialmente os extrovertidos ficam muito irritados quando o parceiro se fecha em si mesmo. Mas é preciso entender que essa é apenas uma forma de expressar a dor e, desde que a pessoa esteja disposta a fazer algo e a sair gradualmente desse estado em um prazo razoável, tudo ficará bem. O que realmente deve causar preocupação é a falta de reação se você tiver agido de forma rude ou errada com seu parceiro. Isso significa que há algo errado com as funções de sentimento dessa pessoa ou que ela já desistiu de você e colocou um ponto final no relacionamento e não se permite mais estar viva e presente em sua presença. Como muitos de nós passamos por diferentes relacionamentos antes de encontrarmos a pessoa com quem queremos ficar para o resto da vida. Muitos de nós já estão traumatizados por relacionamentos anteriores que começaram com grandes expectativas e terminaram em decepção. Portanto, há uma probabilidade muito alta de encontrar alguém que já tenha sido traumatizado por experiências negativas de relacionamento anteriores, em um grau ou outro. Por isso, a capacidade de demonstrar sua dor e a capacidade de sentir a dor de outra pessoa é muito importante. A natureza dos relacionamentos não é isenta de períodos em que as pessoas criam tensão ou até mesmo se machucam. Isso não pode ser totalmente evitado, mas não precisa ser constante, atingindo o mesmo ponto sensível várias vezes. Em relacionamentos anteriores, as pessoas às vezes acumulam muita raiva que não tiveram a chance de demonstrar e, às vezes, a necessidade de ferir ou magoar um novo parceiro pode aumentar, mas elas precisam ser capazes de parar quando perceberem que estão machucando a outra pessoa. 5. Escolha alguém que tenha sua própria vida interior. Não importa o que seja, escultura em madeira, herbários, escrita, religião,
meditação ou o que quer que ela goste de fazer. Escolha aqueles que estão trilhando seu próprio caminho e o veem como um parceiro e companheiro de viagem nessa jornada. Essas pessoas têm a capacidade de se conectar com outras, mas permanecem separadas, e essa é uma qualidade muito importante. Os relacionamentos têm seus próprios ciclos e ritmos, e há momentos em um relacionamento em que você precisa estar conectado ao outro como um só, e há momentos em que precisa estar distante. E o vínculo que existe entre vocês pode se estender ao longo do tempo e de qualquer distância, mas não precisa se romper completamente. Esse tipo de relacionamento é um relacionamento adequado. Relacionamentos em que a conexão se rompe em qualquer ocasião, ou em que não há conexão e coincidência de ritmos, não são o que você deve buscar. 6. Escolha alguém que compartilhe suas paixões. Os relacionamentos servem para criar memórias compartilhadas. É como uma conta poupança. Se vocês fazem algo juntos, isso fica armazenado em sua memória e se torna a cola que os une. Você puxa essas lembranças para recordar momentos felizes. E se você não tiver essas lembranças felizes, será muito difícil superar os momentos difíceis juntos. É claro que qualquer relacionamento é construído com base no apoio mútuo, mas cada um ainda resolve seus próprios problemas em seu próprio mundo, e é por isso que é tão necessário ter algumas atividades comuns muito simples, que devem ser algo mais do que escovar os dentes juntos pela manhã. 7. Escolha alguém que compartilhe seus valores. Em termos de filhos, número de membros da família, papéis de género, dinheiro, religião, etc., etc., etc. Como você sabe, esse é um caso ideal. Na realidade, é improvável que as pessoas possam coincidir completamente em absolutamente todos os pontos. Nem sempre, nem em tudo e, certamente, não no início do relacionamento, mas sempre é possível ver em que direção o relacionamento está se desenvolvendo. Os valores comuns permitem reduzir a tensão que surge durante o desenvolvimento do relacionamento, e é desejável discutir questões de valores comuns antes de iniciar um relacionamento de longo prazo. Embora certamente desejemos as emoções mágicas de um relacionamento repleto de romance e erotismo, também devemos abordá-lo de forma pragmática. Com uma abordagem pragmática, é muito mais fácil sobreviver aos momentos difíceis. 8. Escolha alguém que tenha empatia. Alguém que esteja disposto e seja capaz de ouvir. Alguém que esteja igualmente disposto a investir seu tempo em você. Especialmente se você for uma pessoa facilmente excitável e seu parceiro não for tão excitável quanto você. Você gradualmente adotará o ritmo relaxado dele e se beneficiará disso. Da mesma forma, um parceiro relaxado também acelerará em alguns momentos ao interagir com um parceiro mais rápido. E isso levará a uma harmonia geral e ao estabelecimento de um ritmo entre os dois. De acordo com as observações do autor, esse ritmo em um casal se equilibra após cerca de 9 anos de vida em comum. Tudo leva tempo. 9. Escolha alguém que consiga rir de si mesmo. O valor não está apenas no fato de o parceiro ser capaz de rir de si mesmo, mas também no fato de você conseguir rir de si mesmo ou de uma piada, mesmo durante a discussão mais acalorada durante o conflito. A importância aqui está na interação e em como você se sente exatamente ao lado da pessoa, mesmo durante uma briga. Ser capaz de rir de si mesmo em um momento como esse é um verdadeiro presente. Mas mesmo que, por exemplo, seu parceiro não gosta muito de fazer piadas, preste atenção no quanto ele é capaz de parar uma discussão acalorada no momento mais difícil. Isso requer prática, pois há algo em cada um de nós que, no momento de uma discussão, tende a destruir todo o relacionamento e você precisa ser capaz de resistir a isso. Essa é uma habilidade muito importante, e é bom que seu parceiro tenha essa qualidade. Caso contrário, voltaremos ao ponto 2. A capacidade de aprender. E você também deve ter a capacidade de parar no momento mais quente de uma discussão, pedir desculpas ou dizer a si mesmo tudo bem. Digamos que eu estava errado, mas pedirei desculpas mais tarde, quando estiver mais calmo. Você também deve ser capaz de fazer isso. 10. A capacidade de varrer certos defeitos e características. Essas qualidades, pequenos defeitos, que antes nos atraíam para um parceiro, mais tarde se tornarão as mais incômodas para nós. Relembrando seu primeiro casamento, Adra Estes diz que seu ex-marido tinha o hábito de sacudir troco no bolso, o que ela achava encantador, mas depois de 2 anos esse mesmo hábito perdeu todo o encanto e passou a ser associado a um sino no pescoço de uma vaca. Em geral, saiba de antemão o que você pode tolerar e o que não pode. E não se deixe seduzir a pensar que o que parece irritante para os outros é, na verdade, bonito só porque ele ou ela tem esse hábito. Se for um hábito muito irritante ou uma falha grave, não se deixe seduzir. Ele nunca se tornará bonito. Por exemplo,
alcoolismo, abuso de drogas, jogos de azar, atividades ilegais e qualquer coisa que afaste a pessoa de si mesma, da vida, de sua alma, são absolutamente insuportáveis para qualquer relacionamento, seja casamento ou parceria nos negócios. Uma pessoa que não é capaz de falar a verdade, de se arrepender. Uma pessoa que não consegue admitir seu erro e, em vez disso, tenta disfarçá-lo de alguma forma muito inteligente ou escondê-lo, coloca o relacionamento em um terreno muito instável. 11. Vocês não devem apenas amar um ao outro, mas devem ser amigos. Isso se manifesta no fato de você estar disposto a fazer pelo seu parceiro o que faz pelo seu companheiro. Ou seja, se está disposto a sentar e ouvi-lo, se está disposto a falar sobre o que ele quer falar, a fazer o que ele quer fazer. Isso não significa que você tenha de atender a absolutamente todas as exigências e necessidades dele. É claro que você não precisa, mas, de forma regular e até certo ponto, sim, você deve. E quando você pensa sobre o que está disposto a fazer por seus amigos e o quanto está disposto a fazer por seu ente querido, isso esclarece muita coisa. 12. Talvez a qualidade mais importante que decorre logicamente das anteriores. Certifique-se de que a pessoa que você escolheu está tornando sua vida maior, não menor, melhor, não pior. Isso lhe dirá tudo o que você precisa saber.